se você não estiver vigilante, você perece. Você acha, por exemplo, que a sua luta é contra pessoas, quando na verdade é espiritual o negócio. Então a gente nunca pode esquecer que nesse mundo as coisas não são naturais. Nós, como o pastor vive dizendo, aqueles que têm o Espírito Santo precisam sempre olhar tudo de forma espiritual. A gente não pode olhar de forma física, sabe? Aquela pessoa que está te fazendo mal, aquela pessoa dentro da sua família que está causando algum problema, sabe? Não é ela, você não tem que ficar com raiva dela. Você não tem que ficar brigando com ela, você tem que orar, porque existem demônios atuando nas brechas em que aquela pessoa está dando. E se você não tiver olhos espirituais, você vai tratar de forma carnal, discutindo, debatendo, gritando, e você não vai vencer a guerra. Por isso que a gente precisa estar ligado espiritualmente. Às vezes acontece um desemprego na sua vida e você começa a se desesperar, mas olha com os olhos espirituais. Você tem um Deus na sua vida que cuida de você e Ele fecha e abre portas. Se a gente não estiver ligado espiritualmente, a gente vai começar a murmurar. Por que nada dá certo com a gente? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? A gente tem que olhar com os olhos da fé e entender que tudo que está acontecendo na nossa vida, de alguma forma ou de outra, vai cooperar para o nosso bem. Como aquele verso fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar ligado que as coisas nesse mundo são espirituais. É mais espiritual do que natural. E quanto mais discernimento você tiver disso, mais certeza você vai ter de vencer as batalhas. Porque você vai lutar com as armas certas. Aqui, a gente está cansado de conhecer esse texto, mas ele carrega verdades muito poderosas. E uma das que eu mais gosto aqui, eu vou ser bem breve, uma das que eu mais gosto aqui é como Jesus, ele tinha certeza das coisas de Deus, sabe? Não tinha dúvidas no coração de Jesus. Não haviam dúvidas, ele tinha plena certeza e convicção de quem era o Deus que ele chamou e quem ele era em Deus, sabe? Uma vez eu ouvi uma pregação que explicou isso muito bem e eu vou compartilhar com você, talvez você não saiba. Se você for olhar no capítulo 3, veja aí comigo. No capítulo 3 de Mateus, versículo 17, que cenário é esse? Jesus, ele foi se batizar, foi ser batizado por João Batista. E aí, João Batista batiza ali Jesus, né? Tem um pouco de resistência, mas ele batiza Jesus. E de repente, vem uma pomba, né? Que pousa em cima de Jesus e uma voz aparece nesse cenário. No verso 17 diz, ó. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quem disse isso? Quem é essa voz? De Deus, é do Pai. O Pai estava falando aquilo sobre Jesus, sobre a identidade de Jesus. Você é meu filho amado em quem eu me comprazo. E olha só que curioso. O que Satanás, ele vive o capítulo inteiro questionando Jesus. Olha o verso 3. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Ele estava tentando Jesus a duvidar se ele era de fato filho de Deus ou não. Sendo que Deus já tinha confirmado no coração de Jesus que ele era. Então aquela palavra que Deus deu para Jesus era a âncora que ele precisava para permanecer firme contra a cilada do Satanás. A gente vem aqui para a casa de Deus às quartas, às sextas, aos domingos, e a gente ouve muitas palavras do Senhor para nós. Nós vamos conseguir, nós somos mais do que vencedores. O Senhor, ele cuida da nossa família, da nossa casa. E o diabo tenta fazer lá fora com que você duvide de tudo que você ouviu aqui dentro. Você é filho de Deus mesmo? Deus tem um chamado na tua vida mesmo? Deus não vai salvar a sua família não, tem certeza? E ele nos tenta a acreditar no contrário daquilo que Deus nos diz aqui. Ele tenta fazer a gente olhar com os olhares naturais. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, está vendo esse deserto? Não tem nada aqui. Mas se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não tinha dúvida de que ele era o próprio Filho de Deus. E ele responde o Satanás com uma palavra que está na Bíblia, inclusive. Para quem não sabe, essa frase de Jesus, o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ela é um versículo que, se eu não me engano, está lá em Deuteronômio. Então Jesus, ele responde o tempo todo o diabo com a palavra dele, a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E, gente, esse verso, ele é poderosíssimo. Porque quanto mais a gente viver isso, mais a gente se torna inabalável diante das circunstâncias. Porque a gente pode olhar, nem só de dinheiro vive o homem.
mas de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Nem só dessa necessidade, nem só dessa cura vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Imagina o que você está precisando no momento. Nem só disso vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como o pastor falou, a palavra de Deus tem o poder de criar o que não existe. Ele criou todo esse universo. A Breno botou ali, ó, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E diz ali no finalzinho, né? Ó, e te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não o conheceis, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então você vê que Jesus, ele buscou lá em Deuteronômio uma palavra para confrontar o diabo. Porque se a gente tentar lutar com o diabo com as nossas forças, a gente perece, como já falei aqui anteriormente. Se você tentar lutar com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua força, você vai perecer. Mas se você se enraigar, se fortalecer neste livro, que não é um livro comum, é um livro espiritual e poderoso. Se você não só ler os versículos, mas se você viver, trazer para o teu coração, guardar aqui dentro com toda a força, isso é a arma que você precisa para vencer Satanás. Então, eu tenho refletido sobre isso. Toda necessidade que você tem no momento e que o diabo quer jogar na tua cara, cadê seu Deus nessa necessidade? Cadê? Transforma essas pedras em pão para você se alimentar. Responda ao inimigo, nem só disso vive o homem. Mas toda palavra que sai do meu Deus eu vou viver. Se ele diz que é para eu viver isso, eu vou viver. Se ele não quer me dar isso no momento, amém também. Se é momento de não ter muitos pães, amém. Se é momento de ter muitos pães, amém também. A gente precisa confiar no nosso Deus tanto na bonança quanto na escassez. De tudo. É muito fácil a gente servir o nosso Deus só quando tudo vai bem. É facílimo demais. Mas o Senhor nos convida a confiar nele mesmo em circunstâncias ruins. Porque é ali onde nós mostramos verdadeiramente a nossa confiança. Então, irmãos, traga essa verdade para o teu coração. Nem só disso, nem só de pão vive o homem, mas eu decido viver hoje pela palavra de Deus, pelo que ele diz sobre mim, sobre o que eu vou ter, sobre o que eu vou ser. É mediante a palavra dele que nunca falha, que nunca passará, que eu vou basear a minha vida. É sobre essa palavra que eu estou. E ali, né, você vê que ele continua tentando Jesus. E olha como Satanás, ele é ardiloso. Ele usa a própria palavra de Deus contra Jesus. Ele fala, porque essa passagem aqui, ó, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e tal. Bota, por favor, o versículo 6, porque a minha tradução é meio diferente. Mateus 4, 6. Ele fala assim, ó, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos darás ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Se eu não me engano, esse texto é em algum salmo. É Salmo 91, do verso 11 ao 12. Então, Satanás, ardilosamente, ele usa a palavra contra o próprio Jesus. E Jesus, ele responde, de novo, com a palavra, ó. Mas as escrituras sagradas também afirmam, não tentarás o Senhor teu Deus. Você viu a sabedoria de Jesus, né? Não é interessante? E ele responde, esse verso 20, ele está em Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Novamente, Jesus não respondeu com as palavras dele. Ele pegou um versículo da Bíblia e respondeu o próprio Satanás. Mas as escrituras também afirmam isso. E Satanás partiu para a próxima. Cadê? Ele falou aqui, né, no verso 8. Levou Jesus para um alto monte, mostrou os reinos dos mundos e as riquezas. E disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Aí Satanás é muito cara de pau. Aí Jesus responde, vai embora, Satanás, porque as escrituras afirmam. Novamente, Jesus responde com a palavra. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Verso que está, sabe aonde? Deuteronômio 6, verso 13. Jesus foi só em Deuteronômio, pescando lá em Deuteronômio e Salmos. E ele respondeu novamente o diabo com a palavra. Aí eu te pergunto e me pergunto, como que nós temos respondido o diabo e suas tentações? Como que nós estamos lutando as nossas guerras? É com a palavra? Muitas vezes nós estamos perecendo nas nossas lutas justamente pela ausência da palavra nas nossas vidas. Porque, irmãos, não adianta saber a Bíblia. Saber, até ateus sabem. A gente tem que trazer no nosso coração, é guardar, como o pastor vive falando aqui. Eu guardo a palavra de Deus no meu coração para eu não pecar contra Ele. Então, nós precisamos
eu creio que você já faz isso, mas é fazer mais, sabe? Guardar mais ainda a palavra de Deus no nosso coração. Eu lembro que havia momentos em minha vida em que eu praticava isso, não que eu não esteja praticando, mas eu lembro que eu era muito mais intenso. Eu lembro que toda vez que o inimigo tentava plantar uma dúvida na minha mente, por exemplo, sua família, acho que não sei se vão ser salvos, não. Você ora, e não acontece nada. Vinha esses pensamentos de ficar meio incrédulo se minha família seria salva ou não. E eu já lembrava direto de Atos 16, 6, eu acho, que fala: crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Então, toda vez que vinha dúvida na minha mente se minha família seria salva, eu falava: crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Eu ficava declarando isso, falava: Senhor, é uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salva. Eu quero que minha família seja salva, Senhor. Eu estou crendo em Ti. Então, toda vez que vinha dúvida, eu já declarava esse versículo. Em outros momentos, como eu começava a acreditar que Deus ia... Não sei se você já passou por isso, né? Mas que Deus ia desistir de mim, que sei lá, que as promessas não iam se cumprir na minha vida por culpa minha, porque eu sou falha demais, porque eu não sou boa o suficiente. Aí eu lembrava de Filipenses 1,6, que diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, toda vez que vinha dúvida se eu ia conseguir chegar até o final, que Deus não ia cumprir suas promessas porque eu sou falha demais, eu lembrava: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Se Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele vai cumprir, não porque eu sou boa o suficiente, mas porque Ele é fiel à palavra dEle. E Ele vai cumprir, Ele vai arrumar uma forma de cumprir. Então, toda vez que vinha uma palavra negativa, eu respondia com a Bíblia. E isso me dava força para seguir em frente. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está respondendo ao diabo com a palavra de Deus. Toda vez que você tiver eu já passei por isso também, estava entrando em discussão com alguma pessoa, eu lembrava: essa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. A gente precisa se lembrar, declarar essas verdades para a gente saber o jeito certo de agir. Porque Jesus venceu essa tentação aqui porque Ele estava seguindo a estratégia certa de Deus para vencer. E hoje Deus, Ele quer te lembrar que esse livro não é só para ficar na sua estante, ou para a gente ler aos domingos ou às quartas. Esse livro é para você meditar diariamente, porque ele é a sua arma contra o diabo. Em Efésios 6 mesmo diz, na armadura, o que é a espada? É a palavra. É a palavra que ataca o inimigo. É a palavra que mostra para ele o lugar que ele tem que ficar. E a fé é o seu escudo. Então nós precisamos estar revestidos dessa armadura diariamente, senão você e eu iremos perecer. Então, irmãos, uma última coisa que eu quero comentar é que sobre esse versículo 8, o diabo ele leva Jesus para um alto monte e mostra reinos, mostra riquezas. E isso é muito triste, porque infelizmente muitas pessoas estão cedendo às tentações do diabo, aceitando as riquezas, aceitando as coisas que esse mundo oferece. E que nós aqui não sejamos nenhum desses, sabe? Se mesmo no pouco, você esteja no pouco com Jesus. Não aceite ofertas que você sabe que Deus não está nelas. Não queira glória, honra, ambições enormes e que você sabe que Deus não está lá pensando apenas em si, sabe? Eu tive um sonho essas noites aí, um sonho muito chocante. Foi um sonho até longo. Foi a primeira vez que eu sonhei, acordei, fiquei assim, voltei a dormir e voltei para o mesmo sonho. Não sei se aconteceu já isso com vocês, mas é muito raro acontecer comigo. Eu voltei para o mesmo sonho como se precisasse ter um fim, concluir, sabe? Para resumir o sonho, irmãos, que foi muito maluco, o sonho ele começou com um anúncio de um jogo de futebol, no qual o jogo de futebol era um time do diabo, literalmente. Era um time chamado, tinha até um nome, era Diabolics. E aí os jogadores lá, todos eles representavam Satanás. É como se fosse Vasco, Flamengo, e tinha esse time, e ele era em nome do diabo mesmo, explicitamente. E eu lembro que na cidade começou a causar uma revolução. Ai, que absurdo! Um time do diabo, do capeta, coisa absurda. Aí eles criaram um jogo no estádio e encheu, lotou. Eu lembro que no sonho até eu fui, porque eu estava querendo ver o que estava acontecendo lá. E no estádio era nítido ver que tinha poucos apoiando, muitos em dúvida e alguns rejeitando aquilo ali.
Mas à medida que o jogo ia acontecendo, partiu o jogo, começou o jogo. E era uma mistura de jogo com carnaval, porque tinha um monte de coisa alegórica lá. Era muito, assim, impressionante. E à medida que o jogo foi acontecendo, eu percebia que as pessoas que estavam, assim, ai, que coisa horrível, elas começaram a trocar de opinião. Começaram a apoiar. Ah, não tem problema não, nada a ver, tudo bem. E começaram a apoiar e torcer pelo time do diabo. Ah, não tem problema não, tô tranquilo. Quando eu percebi, próximo ao final do jogo, a maioria já estava a favor, achando que aquilo era tudo normal. E aí eu olhei assim, eu falei, gente, que absurdo! Vocês enxergam o absurdo disso? E eu saí assim do jogo de futebol, acabou o jogo. Se tinham assim 20 pessoas no começo apoiando, quando terminou o jogo eram 90% de pessoas apoiando. Aí terminou o jogo, eu lembro que eu saía e quando eu olhava a cidade, as casas tinham cores, branca e vermelha. E quando eu olhava, 90% era tudo vermelha e algumas poucas eram brancas, representando que as vermelhas eram aquelas em que Satanás já tinha entrado. As brancas eram aquelas que Satanás não entrou porque as famílias dali não deixaram ele entrar. E quando eu olhei, a maioria das casas todas vermelhas, marcadas ali com a besta. E poucas brancas. E eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Eu lembro que no sonho eu cheguei a dar um brado. Eu falei assim, eu estava com tanta raiva, que enquanto estava indo para minha casa, eu falei assim, só o Senhor é Deus. E corri e entrei na minha casa e falei, Senhor, não deixe que eles me maltratem, me persigam, me torturem. Mas eu lembro que eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível que vocês já tenham esquecido de Jesus. E eu lembro que no sonho eu via pouquíssimas pessoas que eu conhecia ainda declarando o nome de Jesus. Porque a maioria já tinha se corrompido. E eu não vou entrar em detalhes do sonho, mas quando eu acordei, eu falei, meu Deus, que absurdo. Mas ao mesmo tempo eu pensei, isso acontece hoje em dia, só não é explícito. Quando você escolhe músicas, filmes, sei lá, profissões, quando você escolhe coisas que não são de acordo com Deus, são de acordo com quem? Olha como é que está esse mundo por aí. Não existe um neutro. Ou você está com Cristo ou você não está. As pessoas sabe, algumas são explícitas, mas outras não. A maioria apoia o inimigo. Por quê? Porque faz o que ele gosta. Peca e tem prazer no pecado. Não renuncia às coisas erradas, sabe? Faz tudo o que é errado. E sem saber, ela está declarando ali que ela aceita e gosta daquilo que o diabo tem a oferecer. Como nesse texto aqui, ó, ele chegou diante de Jesus e falou, vou te dar todos os reinos, todas as grandezas. Tem a ver com o que isso aqui? Soberba, orgulho, essas coisas ruins. E as pessoas estão se curvando a isso. E sem saber, quando você olha, poucos são os representantes de Cristo na terra de verdade. Porque a maioria está escolhendo o caminho largo. Inclusive, quando eu acordei desse sonho, eu falei, meu Deus, está todo mundo indo para o caminho largo e eles não percebem. Mas o estreito é o caminho que leva para a vida e poucos o encontram, a palavra fala. E eu falei, meu Deus, pode não ter um time abertamente dizendo que serve a Satanás, mas hoje em dia, se você for ver, irmãos, as pessoas só estão escolhendo tudo que o diabo está oferecendo. Filmes, músicas, é igual essa série, a série do Lúcifer. Quem já ouviu falar nessa série? Lúcifer. Alguns falam, nada a ver assistir. Para mim tem a ver, irmão. Se o nome da série é o nome de um... Para quem não sabe, na Netflix tem uma série lá que o nome é Lúcifer. E aí a série é normal, nada demais. Lúcifer, ele começa a trabalhar lá como se fosse um advogado, sei lá, não sei muito bem da série não. E um monte de gente assistindo, nada a ver. Pô, como não tem nada a ver? Você está assistindo, gostando, apoiando, torcendo para um cara que se chama Lúcifer, que você sabe que é uma alusão direta a Satanás. Sim, é assim que o mundo está ficando. Falta pouco ter um time de futebol declarando Satanás é o nosso rei. Em músicas, hoje em dia você vê as músicas que mais bombam, gente, na América, essa tal de Billie Eilish, tem um monte de gente abertamente declarando que gosta do diabo, do inimigo. Eu falo, meu Deus, que absurdo. Então isso é para abrir os nossos olhos, que assim, já faz tempo que a gente está nos últimos tempos. E o inimigo não está de brincadeira, a gente também não pode estar de brincadeira, a gente tem que ficar ligado. E não ceda às ofertas nem às tentações do inimigo, em lugar nenhum. Lembre sempre que o caminho que leva para o céu, ele é estreito. Lá você não tem como entrar com nada, bagagem, nada, é só você. É você e Deus. É você e Deus. Então, busca diariamente se examinar, se colocar diante de Deus e perguntar, Senhor, eu estou te agradando?
há em mim algum caminho mau, Senhor, me ajude. A gente não pode ficar aqui só com uma aparência religiosa, não. A gente precisa diariamente buscar ser cristãos verdadeiros, porque falta isso no mundo. O que mais tem é cristão que conhece a Bíblia e está na igreja. Mas cristãos verdadeiros, infelizmente, são poucos, irmãos. E que nós sejamos esses poucos que praticam a palavra em casa, na rua, com a família, não só aqui dentro da igreja, mas que nós sejamos luz em todo lugar que a gente vai, irmão. Que nós sejamos esses poucos do meu sonho, que a sua casa permaneça branca, limpa, que o inimigo não entre na sua casa através de novelas podres, através de séries podres que não prestam, que carregam coisas que não vêm de Deus, através de músicas que não prestam, porque tudo isso vai manchando sua casa, seus filhos, vai manchando sem você perceber. Então feche a sua casa, não deixe entrar na sua casa as coisas do inimigo, não. Sela a sua porta com o sangue do Cordeiro. E lute as suas guerras, como eu já falei aqui, através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Todos os versículos que você já sabe, medita. Não só fique no saber, sabe? Mas fica trazendo eles à sua mente e queira vivê-los. Amém, irmãos? Porque é assim que nós vamos vencer o inimigo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.